A justiça do homem pode falhar, mas a justiça divina nunca falhará. Ela é perfeita. Eu queria que você imaginasse comigo que nós contratássemos uma empresa com muitos engenheiros que já tem experiência para fazer um viaduto em nossa cidade. E nós, o povo, contratamos esses engenheiros porque eles têm carreira, eles têm nome, eles têm diploma, eles sabem o que estão fazendo, fazem cálculos, projetam e finalmente fica pronto o projeto para fazer o viaduto. Aí um do nosso grupo que contratou falou, não, vamos também consultar os engenheiros que estão ali, são técnicos, mas também os engenheiros, vamos consultar os pedreiros que são técnicos, estão ali também, fazem parte da obra, vamos ouvi-los. E aí nós levamos o projeto para os pedreiros, e os pedreiros falam assim, não é nada disso, você vai colocar metade do ferro, metade do cimento e vai fazer o viaduto dessa maneira, é a maneira que nós achamos correta. E aí, nós que contratamos falamos, tá bom, vamos fazer então conforme os pedreiros disseram. Estaria certo isso? Pois é, nossa Constituição é formada por 3 poderes. O poder executivo, que é o presidente, o Congresso, que é o Senado e a Câmara, e o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão supremo da justiça. Aonde que depois vai, quando chega ali algo que já foi julgado em primeira e segunda instância, o juiz do Supremo dirão sim ou não e acabou, não tem mais nenhuma instância, ninguém pode falar mais nada, terminou ali. Então, é interessante que o juiz de primeira e de segunda instância, eles estudaram muito, debruçaram em cima dos livros, teve que ser bacharéis, tiveram que ser bacharéis para poderem ser aprovados de um concurso, tiveram que ter uma experiência, um tempo de carreira já, para depois ser juiz e julgar então as questões da sociedade, civil, criminal, trabalhista, e aí vai por uma série de coisas a mais aí, que eu não entendo disso. Muito bem. Agora, tem um juiz de primeira instância, ele julga e dá uma condenação absolutamente certa e condena uma pessoa. Aí vai para a segunda instância, há um colegiado, eles conversam entre si, tomam uma decisão unânime lá, absolutamente certa, condenam uma pessoa ou a questão. E então se recorre ao Supremo. Lá no Supremo, eles fazem uma reunião e falam, não, absolve. Ah, mas por quê? Porque o entendimento final é nosso. E é interessante que dos juízes que têm de carreira, aqui que gastaram todo esse tempo, a vida, o dinheiro deles, né? Fica uma coisa frustrante de saber que alguém, às vezes, que não tem a mesma capacidade que eles, pode quebrar um trabalho deles de anos. Por exemplo, quando a gente fala do atual presidente do Supremo, nós vamos falar no Dias Toffoli. O Dias Toffoli, ele foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz. E hoje ele é presidente do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer? Ele tem 11 ministros. Ele deveria julgar e guardar a Constituição. Vocês ouviram há pouco tempo atrás uma mulher sendo presa, algemada, porque estava numa praça, porque estava na praia, algum lugar assim? Saiu coercitivamente daquele lugar, como se fosse uma criminosa. Pois é, aquilo ali, quando fizeram aquela prisão daquela mulher, na minha opinião, o Supremo deveria intervir, porque estava tirando o direito dela que está na Constituição de ir e vir. Esse direito é dela. Esse direito não é das pessoas prendê-la. E muito menos da maneira que foi feita. Muito menos da maneira que foi feita. Ainda que ela esteja errada. Ainda que ela esteja infringindo, né, a lei, mas ela não estava cometendo um crime. Isso não é crime o que ela fez. Mas ela saiu como uma criminosa e o Supremo não se manifestou. Vários casos desses aconteceram. Nós não vimos a manifestação dele, mas vimos a manifestação dele para tirar a nomeação de um diretor da Polícia Federal, que o presidente que tem esse poder é dele, e tiraram isso dele. Quando tiraram, se eu não me engano era Ramagem, o nome da pessoa que o presidente colocou, e o Supremo foi lá, o senhor Alexandre de Moraes, né, que está prendendo muitas pessoas agora que falam o nome dele, esperam não ser preso por estar falando o nome dele aqui, foi lá e deu uma decisão de que aquele camarada não poderia ser nomeado. Olhem só isso daí. Como é que pode uma coisa dessa, né? Em outra decisão, eles tiraram o poder do presidente de julgar como deveria ser feita a questão do Covid no Brasil, tiraram das mãos do presidente, que é dele, é poder dele, e deram para os governadores, deram para os prefeitos, e ficou essa confusão política tremenda. Mas eles fazem isso
por questões políticas, porque os 11 ministros que estão lá, que eles se aposentam só com 75 anos, ali também deveria ter um prazo, eles deveriam ficar aí por uns 8 anos, em minha opinião, 6, 8 anos, depois muda para dando oportunidade para que a democracia seja feita através dessa mudança e novas ideias sempre. Sempre novos juízes, novos ministros que iam renovando aquela casa. Porque aquela casa vai ficando muito velha ali. Aquelas pessoas, se elas estão caminhando por uma tendência política, eles vão continuar caminhando para essa tendência. Afinal de contas, eles foram colocados lá por um político, por um presidente. O presidente Lula colocou vários, a Dilma, o Temer, o FHC, o presidente Bolsonaro vai colocar agora também. Minha opinião é que está errado isso. Aqueles juízes deveriam ser juízes de carreira, pessoas estudadas, que se debruçaram como juiz de primeira e segunda instância, que debruçaram, estudaram muito, tiveram que ler muito, aprender, porque eles tinham que prestar um concurso onde ia ser questionado ali a sabedoria deles para julgar o povo, gente. Vai julgar eu, vai julgar você. E muitas vezes, se ele fizer um julgamento errado, eu posso ser preso, eu posso perder o que eu tenho, ou posso ganhar indevidamente, ou posso prender alguém indevidamente. Então eles têm que saber o que estão fazendo. E olha, eles sabem, mas quando chega lá, a decisão final é de alguém que não estudou como eles. Isso é uma coisa muito triste para o nosso país. É uma coisa que, de certa forma, eu acho que é aí que é onde as pessoas falam que o STF envergonha. Porque há uma decisão mais política do que uma decisão realmente de julgamento. Isso aí está claro. A gente vê claramente isso daí em todas as atitudes que nós temos visto ultimamente aí na questão política. Por isso que o STF tem sido tão criticado pelo povo, porque a voz do povo é que tem que ser ouvida, né? E o povo está dizendo que não gosta, que não está gostando das atitudes e da forma que o STF está agindo. Bem, esta é minha indignação pelo STF, pelo Supremo que nós temos em nosso país. Fique envergonhado de sair lá fora, saber que uma pessoa em primeira e segunda instância não fica preso. Então, uma pessoa que matou, que roubou, não fica preso, pode ser solto a qualquer momento, e mesmo depois de preso pode ser solto por motivos políticos. Isso envergonha a gente, cidadão que paga imposto e que viva tantos anos nesse mundo, de ver essas injustiças. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu espero ter ajudado. Essa é a minha opinião sincera, de cidadão, de pessoa humana. Não sou melhor que ninguém, não entendo nada de direito. Esse pouquinho só que eu vejo com os meus olhos sendo leigo. Aquele abraço.